Ohayou! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do EliteCast. Um canal... talvez não seja de tão boa qualidade assim comparado a qualquer outro que você possa achar a cada esquina, mas eu acho que do vídeo que eu quero trazer hoje se trata justamente sobre isso. Qual a dificuldade que a gente tem em começar as coisas? Vai me falar que você, por exemplo, nunca teve uma dificuldade para começar algo que queria e não conseguir terminar. Eu acho que isso é um senso comum de todo mundo, pelo menos quase todo mundo, e de que às vezes procrastinação é tão forte quanto a força de 1000 homens. Mas, bom, talvez eu queria trazer esse vídeo com um intuito de não exatamente responder isso, mas um jeito de você enxergar as coisas de outra forma. Bom, eu acho que um jeito bom de começar a falar sobre isso é dizendo o quanto a gente tem o poder de se cobrar ao invés de cobrar o outro. Por exemplo, você já pensou na diferença que tem de você julgando uma pessoa conhecida para julgando uma pessoa desconhecida? Talvez você tenha parado para pensar já nisso. Julgar uma pessoa desconhecida é tão mais verdadeiro, sincero. Talvez uma grande diferença nisso seja porque, diferente da pessoa que a gente conhece, grande parte das vezes, para uma pessoa que a gente não conhece, a gente acaba só jogando tudo pra fora. Quando um amigo nosso faz alguma besteira ou qualquer coisa do tipo, a gente acaba passando pano, ao invés de tentar pensar na outra pessoa como indivíduo separado, ou de que talvez ele não esteja num dia tão bom. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, saber julgar o conhecido e o desconhecido da mesma forma. Como isso se relaciona com o tema do vídeo? Bom, o fato é que a gente, talvez, julgar a si mesmo seja uma das coisas mais difíceis que existe. Talvez por isso seja tão mais fácil para algumas pessoas pedirem a opinião delas sobre si mesmo, porque você, como pessoa, não se sente seguro da própria opinião. Então, talvez seja isso um fator que nos leve a pensar: por que é tão difícil ser carinhoso consigo mesmo? Bom, eu acho que isso vai em uma questão de compaixão a um nível além. Uma compaixão que vai além de só ter um indivíduo alheio, mas também uma compaixão consigo mesmo. Eu acho que você se reconhecer como um ser imperfeito, da mesma forma que você reconhece outras pessoas de uma forma imperfeita, talvez isso te abra portas para uma nova visão de si mesmo. Por exemplo, quando você vê um amigo seu tropeçando, você acaba, sei lá, ou rindo, se você for um amigo muito legal, obviamente, ou você acaba ajudando ele a se levantar e rindo, mas uma hora ou outra vocês esquecem e continuam andando. Mas quando você cai, talvez nem todo mundo consiga rir de si mesmo. Talvez nem todo mundo tenha essa segurança da própria falha. Talvez você se martirize por aquilo. Quando eu digo no sentido de cair, eu não digo literalmente cair. Talvez até possa ser nesse sentido, mas o negócio aqui, cair ou falhar, é uma coisa que mexe com principalmente um fator que acaba formando o caráter, o fator do ego. Ego é uma coisa que pode fazer a gente mover montanhas. Sei lá, o ego, o nosso orgulho, ele pode ser presente mesmo quando a gente não percebe. Ego pode ser desde até você não aceitar um tipo de ajuda, ou até você se ver em descontrole quando se vê negado a uma situação. Ah, eu quero pessoa X, mas a pessoa X não me quer. Como assim? Eu sou um amor de pessoa. Por que ela não me quer? Bom, eu acho que quase todo mundo já deve ter esbarrado com esse tipo de pessoa, mas acho que nem todo mundo para pra pensar que você, pra ele, existe uma certa linha tênue. Talvez o que separa você dele talvez não seja nem porque você seja uma pessoa mais humilde, mas talvez porque você tenha uma vergonha maior do que ele, do que expor os próprios pensamentos. Por exemplo, com isso eu quero dizer que
Uma pessoa que tem uma opinião forte, mas ao mesmo tempo enojável, ela pode ter esse pensamento enojável, mas ela pode não ter vergonha dela mesma. Ela pode não ter vergonha de demonstrar aquilo, ou seja, orgulho. Ou talvez isso seja só um tipo de bloqueio. Enfim, o que eu quero dizer é que você talvez não consiga ter isso porque você não consegue transpassar os seus pensamentos para fora. Mas quando você vê alguém conseguindo fazer isso, talvez te dê um certo tipo de inveja. Eu não digo inveja no sentido de ter alguma coisa ou a outra pessoa ter algo que você não tem, mas eu digo inveja no sentido de que ele teve a coragem de passar os pensamentos dele. Já você tem que guardar tudo na própria cabeça e fingir que não pensa aquilo. Você tem que fingir ser uma coisa que não é. Talvez existam termos para isso, mas eu não sou nenhum tipo de especialista. Então, eu acho que muita gente pode ser o que diz que não é, só que ela tá presa, quase como se a mente fosse o próprio cadeado para ela. Talvez você seja uma pessoa tão deplorável quanto aquela que tá ao seu lado. A diferença é que, diferente dela, você não teve a coragem de passar isso pra fora. Mas isso não nos dá um outro tipo de pensamento, um outro tipo de linha de pensamento. E se na verdade isso não for só uma questão de coragem, mas sim uma questão de autocontrole? Eu sou uma pessoa que segue muito a filosofia do Tao, sabe? Aquela filosofia que representa o verdadeiro significado do Yin e Yang. Mas com isso eu quero dizer, existe sim a questão da dualidade, mas dualidade também pode ser vista como uma harmonização. Talvez não seja só orgulho, talvez também seja questão de autocontrole, talvez seja calmaria, mansidão. É saudável ter sim orgulho, é saudável sim ter autocontrole ou paciência, mas a longo prazo talvez isso se torne um veneno para você. Tudo se trata em uma questão de equilíbrio. O quanto você consegue medir o seu orgulho e o quanto você consegue medir seu autocontrole, até então você encontrar um caminho, e assim você consegue expressar sua opinião sem fazer com que alguém te odeie, apesar de que sei que isso parece ser impossível hoje em dia. A gente vive num mundo de extremos. Se alguém está ali para apoiar a gente de forma extrema, também vai ter gente para te negar de forma extrema. Então, por que não andar de mão dada com os dois? Olhar um pouco da perspectiva delas e assim você talvez encontre um próprio caminho. Não tendo que escolher sempre entre a esquerda e a direita ou X e Y. Talvez você consiga arranjar sua própria letra, seu próprio caminho, seu próprio número. Tudo depende de quanto você consegue harmonizar cada escolha que você faz, o quanto você consegue aproveitar a sua melhor parte. Não existe apenas o lado escuro e o lado claro de cada pessoa. Todos nós temos nossos tons de cinzas, mas talvez a gente tenha que perder a vergonha de mostrar eles.